Se eu não me tornar uma criança, não irei conseguir ver o reino dos céus. Nessa manhã quero falar com você sobre a disposição de uma criança. Bem de manhã. Bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez estamos aqui no nosso Bem de Manhã para refletirmos sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Deus tem colocado em nosso coração, para que podermos então rapidamente pensar a respeito de alguns assuntos. E nessa manhã queremos falar sobre a disposição de uma criança. E de repente você está curioso em saber por que no Bem de Manhã irá refletir sobre criança. E é verdade, na quarta-feira nós estamos falando sobre o reino de Deus e a vida nesse reino. No domingo à noite nós estamos falando sobre as parábolas de Jesus. E todas essas séries de palavras e pregações, elas sempre estão caminhando para apresentar o reino de Deus, para apresentar a ética desse reino ou como devemos viver nele, né? Mostra realmente as qualidades desse reino, mostra as atitudes que devemos ter nesse reino. Enfim, estamos falando a respeito daquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Mas aqui no Bem de Manhã eu quero falar sobre isso, sobre essa disposição da criança, de como criança. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia, ou se você puder fazer isso, ou então escutar Mateus 18, quero falar nesse texto, e é pequeno, Mateus 18, versículo do 1 ao 5, vai dizer assim: naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante do reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante do reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Amados, Jesus então ele responde aos seus discípulos de maneira exata, de maneira direta, não é como ele sempre tem feito, não é? A gente percebe isso até nas suas parábolas, percebe isso nos seus ensinos ali no Sermão do Monte, mas agora ele responde com algo concreto e faz com que os seus discípulos venham a pensar, e é por isso que estamos aqui para refletir. Então, é feita uma pergunta para ele: quem é o mais importante do reino dos céus? Seus discípulos perguntam isso porque, como eu já disse, ele está falando do reino de Deus, ele está falando do reino dos céus, ele está sempre dizendo: olha, o reino já está chegando, arrependam-se, já está chegando esse reino. Então os discípulos perguntam: como é? Como é isso? Quem é mais importante nesse reino? E depois aqui na reflexão do Bem de Manhã estaremos falando um pouco a respeito também, algumas questões aí do reino ainda, mas agora a pergunta é: quem é mais importante? Então Jesus pega uma criança. Jesus então coloca uma criança na frente ali no meio deles e então aponta para essa criança e vai dizer: eu afirmo, em verdade vos digo, né, como algumas traduções falam, eu afirmo que se vocês não forem como essa criança, se vocês não mudarem a vida e não ficarem iguais às crianças, eu estou lendo, minha tradução é a tradução na nova linguagem de hoje, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Se vocês não ficarem e mudarem a sua vida como as crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Jesus está falando, na verdade, queridos, da disposição que uma criança tem. A criança, ela é um ser que ela está aprendendo. É um ser que está entendendo o mundo em que vive, o mundo ao redor. Eu não sei, a Bíblia não fala qual foi a idade dessa criança que Jesus pegou. Mas, se pararmos para perceber, veremos que as crianças realmente têm essa disposição do aprendizado. Quer ver? Na verdade, quando você
começa a falar para uma criança, começa a dizer algo para uma criança, essa criança, com o tempo, com o passar do tempo, ela começa então a entender como é a sociedade ao seu redor, ela começa a aprender costumes, isso faz parte da cultura, não é isso? Cultura é um conjunto de costumes. Ela começa a aprender aquele costume, ela começa a entender aquilo, ela começa a olhar com os olhos de quem está aprendendo. Na verdade, a disposição da criança é sempre em absorver. Claro que a criança não é uma esponja, ela é um ser humano, ela raciocina, mas pare para pensar bem. Uma criança, ela está sempre disposta a algo novo, a algo diferente. E é isso que Jesus está dizendo para esses discípulos dele. Quando ele coloca uma criança no meio deles, na frente deles, e diz assim: olha, nós temos que mudar, vocês têm que mudar a vida como uma criança. Vocês têm que enxergar o reino de Deus e estarem preparados para receber esse reino como uma criança. E por quê como uma criança? Amados, o reino de Deus é outra lógica. O reino de Deus é outra forma. Nós não podemos entender e querer que o reino de Deus seja igual ao mundo que vivemos. O mundo que vivemos jaz o maligno, o mundo que vivemos é caído, o mundo que vivemos sofreu a queda consequência do pecado. E, como eu já disse, em outros momentos no Bem de Manhã, eu quero falar um pouquinho sobre essa questão do reino e o mundo, ou os outros reinos. Na verdade, o reino de Deus é algo divino, algo que vem do próprio Deus, que está em nosso meio, que já está entre nós, como o próprio Jesus disse, que habita em meu coração e em seu coração. Aqueles que aceitaram a Jesus, o reino de Deus está em nós, e esse reino de Deus exala em nós, e as pessoas olham e veem esse reino através de nós. Agora, o detalhe é, quando Jesus vai dizer aqui que se nós não ficarmos iguais a essas crianças, não entraremos no reino de Deus, ele está dizendo que a disposição nossa tem que ser como a da criança, de querer algo novo, de querer entender algo novo. Nós estamos, irmãos, nós, amigo, irmão que está me ouvindo, minha irmã, minha amiga, nós estamos calejados por esse mundo. Cada um de nós tem uma história para contar, cada um de nós temos experiências, não é? Cada um de nós temos situações que imprimiram em nossas vidas certa visão. Eu já falei na própria escola bíblica dominical da Segunda Igreja Batista Vida Plena, não é? Eu creio que está gravado aí no YouTube. Falei a respeito dessa questão de cosmovisão. Todo mundo tem uma visão de mundo. Todo mundo enxerga o mundo com uma visão. Por quê? Porque teve experiências. Nós temos experiências e essas experiências fazem a gente pensar de um jeito, querer de um jeito, né? Olha o mundo de uma forma. Todo mundo tem isso. Mas aí quando Jesus Cristo então diz que devemos ser igual a uma criança, ele está dizendo, agora é um novo nascimento. Se vocês nasceram de novo, então vocês têm que ser igual a uma criança. Nascer de novo, eu sei que é uma perspectiva espiritual, mas também deve ser uma criança espiritual. Ou seja, nós devemos ser como uma criança que nasceu agora e que agora vai entender o mundo na ótica de Jesus. Jesus, então, é o nosso tutor, o nosso pai, Deus é o nosso pai. Ele está nos ensinando a lógica correta. E para isso, devemos de nos despir do velho e encarar o novo. Precisamos de entender o novo. A novidade do Evangelho precisa de ser abraçada por nós sem nenhum tipo de receio. É essa dificuldade que muitas vezes nós vemos, essa dificuldade que muitas vezes nós enfrentamos. É que nós temos algumas visões, nós temos algumas experiências. E eu sei que isso é difícil de retirar. Só Jesus Cristo pode fazer isso na nossa vida, mas é necessário. Vai haver sofrimento sim, porque a nossa carne humana, né, nossas experiências humanas, aquilo que nós tivemos até agora, vai sempre lutar contra nós e vai dizer, olha, mas eu quero viver daquele jeito. Mas só podemos entender o reino de Deus, só podemos entrar no reino dos céus se nos tornarmos uma criança. Porque o texto vai dizer aqui, e deixa claro no capítulo 4, a pessoa mais importante do reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. É isso. Precisamos de humildade para encarar que o evangelho é novidade.
Evangelho é um vinho novo. O Evangelho, mesmo que o Evangelho estava sendo apontado desde Gênesis, mas o Evangelho está dizendo, olha, arrependam-se e creiam neste Evangelho, creiam nas boas novas de vida. E é muita novidade. É novidade, por exemplo, ética, onde você vai olhar para o próximo e vai dizer assim, primeiro você, depois eu. Você vai dar, então, a prioridade ao outro, depois você. É um movimento de moral. Você vai ser fiel, fiel no seu relacionamento conjugal, fiel no relacionamento com o amigo, fiel no relacionamento com o irmão em Cristo. Você vai ser honesto. É moral também, né? Ser honesto. Você vai ser sempre honesto, não querer nada que seja algo que machuque o outro. Você vai sempre querer a felicidade do outro em primeiro lugar. É um amor altruísta. É amar sem querer em troca. Isso tudo precisa de ser uma criança para entender. Então, nesse momento, eu quero dizer algo para você. O texto, ele vai dizer aqui, no último versículo, versículo 5, ele vai dizer aqui, e aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quando ele fala isso, Jesus está dizendo assim, olha, a inocência da criança, essa forma inocente que ela é, essa forma de estar aberto para um mundo novo, estar aberto para o aprendizado, estar aberto para entender o mundo em que vive, se alguém receber uma criança como essa, ou seja, se alguém olhar para uma criança como essa e ver coisas puras, coisas que vai levar você a entender mais a minha palavra, vai entender mais o meu reino, se você também trata bem uma criança como essa, se você aprende com uma criança como essa, você também está me recebendo. Porque Jesus se comparou então à pureza e inocência no sentido de Adão. Quando Adão foi criado lá no Jardim do Éden, Adão foi criado sem maldade. Ele só conheceu o mal, ele e Eva, só conheceram o mal porque eles comeram do fruto proibido, que era o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas eles eram puros, inocentes. Eles eram pessoas com coração limpo, assim como Jesus é, assim como Jesus falou aqui. Se vocês receberem uma criança, vocês estão me recebendo, porque ele está dizendo, eu sou como uma criança dessas, eu tenho um coração puro, eu tenho um coração limpo. E é verdade, Jesus perdoou a cada um de nós até o momento da cruz, mesmo que alguns estavam blasfemando contra ele. Desce aí da cruz, ele disse, Pai, eles não sabem o que fazem, os perdoa. Jesus é isso, e Jesus quer que venhamos a ser iguais a ele. E você pode dizer para mim assim, meu Deus, é impossível, pastor, eu ser igual a Jesus Cristo. Seria impossível se não fosse pelo poder do Espírito Santo. Seria impossível se não fosse pelo próprio poder de Jesus Cristo, o poder de Deus. Mas como é Deus que nos oferece a salvação e a graça, e como é Deus que diz que vai nos transformar dia a dia, Ele vai transformar nossas vidas, então eu acredito que é possível sim. Eu acredito que Ele pode fazer a transformação em nossas vidas. Portanto, eu quero orar com você essa manhã. Eu quero falar com Deus junto com você para pedir a Deus que venhamos a ser como uma criança. Que venhamos a entender o reino como uma criança. Que venhamos a fazer como uma criança, de estarmos prontos a ouvir a voz de Deus e a deixar com que Ele nos ensine e nos guie. Se nós conseguirmos quebrar nosso orgulho, quebrar nosso eu, matar o nosso eu, e realmente esse nascimento novo nosso for para nós começarmos uma vida nova como crianças que estão aprendendo uma nova maneira de enxergar, uma nova ideia, uma nova ética, realmente um reino novo, um mundo novo, seremos sim discípulos de Cristo, porque é isso que Ele quer. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por mais uma reflexão dessa manhã, por mais uma palavra, Senhor, que o Senhor nos dá. Queremos aqui dizer que nós queremos sim, Senhor, sermos cidadãos do céu. Queremos sim nos tornarmos como uma criança celestial, uma criança do novo reino de Deus, uma criança aonde nós vamos enxergar todas as coisas de maneira com a qual o Senhor enxerga, com a qual Deus enxerga. Queremos ser cidadãos desse reino. Essa lógica desse mundo, a lógica dos reinos daqui, são outra lógica. E precisamos de olhar e enxergar com esta visão espiritual que o Senhor quer nos dar. Portanto, nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. E não nos deixa cair na tentação de querermos manter o nosso eu vivo, mas que possamos mortificar o nosso eu
e sermos a criança que o Senhor quer que sejamos, um novo nascimento. É nisso que nós oramos, é nisso que nós cremos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Um domingo abençoado para você, não é? O último domingo desse mês, mas que Deus esteja abençoando e nos encontramos à noite com as parábolas de Jesus. Deus te abençoe e até um próximo momento de reflexão com o Bem de Manhã. Sabe, Senhor, tenho andado meio sem rumo, perdi a visão, perdi o temor, não fui sábio. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Sabe, Senhor, eu pensei que te conhecia, mas enganei a mim mesmo, manchei a pureza e fui pra bem longe de ti. Mas estou de volta pra ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ao tempo da inocência eu quero voltar, ao tempo da pureza eu quero voltar, da simplicidade com o Pai, humildade com Deus, ser curado do que o mundo me fez, ouvir a tua voz como sempre ouvi, amar tua palavra com todo o meu ser. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades de ti. Ó Deus, tô com saudades de ti, saudades de ti, saudades, saudades, saudades. Saudades.
bem de manhã.